Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, nós iremos olhar todo este capítulo, na verdade do verso 1 ao verso 30. Então, segundo livro das Crônicas, do verso 1 ao verso 30, mas nós iremos ler à medida que nós vamos expondo este texto nessa noite. O que eu quero ler com você neste primeiro momento é o versos 1 e 2, e depois o verso de número 12. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Olha o versículo de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oremos novamente. Deus, fale conosco, use a tua palavra para nos edificar, nos exortar e nos consolar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta frase do versículo 12, ela é emblemática. Você encontra um rei chamado Josafá, com uma multidão ao derredor dele, o povo de Deus, o povo de Judá, o povo da aliança. E Josafá que foi colocado para reinar sobre este povo. Josafá que foi colocado para governar sobre este povo. Josafá declara uma frase que diz o seguinte: e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E é sobre isso que eu quero olhar com você. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Assim como Josafá, muitas vezes na vida nós ficamos numa situação que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos que rumo tomar, não sabemos que decisão tomar, não sabemos como reagir a determinadas coisas. E a pergunta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Parece paradoxal, mas muitas vezes essa é a nossa situação. No momento onde espalha-se notícias para todos os lados, onde você se vê um tanto quanto que perdido diante das várias narrativas construídas pela história, quando você se depara com a realidade de uma crise e aí orientações de um jeito, orientações do outro, a própria Organização Mundial da Saúde um tanto quanto que perdida no meio disso tudo, e no meio desses dramas todos, a sensação é dizer: e aí, o que eu faço? Porque eu não sei o que fazer. Josafá esteve nessa situação. E o povo de Deus esteve numa situação assim. E como Josafá reagiu, e que eu e você podemos reagir nesta noite. E eu quero ver com você 3 lições sobre o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. E você perceba que a situação era grave com Josafá. Quando você olha os versos 1 e 2, você percebe que, de repente, um grupo de inimigos se levantaram contra Josafá. O verso 1 diz que eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas. Na verdade, houve um grupo, uma coalizão vinda provavelmente, segundo os estudiosos, do sul e leste de Judá. E essa coalizão de adversários se deu numa forma inusitada. Eles vieram pelo caminho aí da além do mar. E não era muito uma rota que viria os inimigos, mas de repente eles vêm por esse trajeto. E eles chegam de uma forma inusitada, muito próximo de Jerusalém. Essa região aí, descrita como Hazazon-Tamar, é uma região que, segundo os estudiosos, ficava próximo em torno de 40 quilômetros de Jerusalém. Percebe que a situação de Josafá é uma situação difícil, porque os inimigos estão muito próximos, apenas 40 quilômetros. Um grupo de exército contra o Josafá e o seu pequeno reino de Judá.
E a notícia que chega para Josafá é esta, dizendo: eles vêm contra você uma multidão. E é esse contexto que Josafá vai dizer: eu não sei o que fazer, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. E a primeira lição que eu quero ver com você é que o que fazer quando não sabemos o que fazer? Primeiro, busque a Deus. Quando você não sabe o que fazer, a primeira atitude sua é buscar a Deus. Olha aí comigo do versículo 3 até o verso de número 13, e a gente encontra isso então, Josafá buscando a Deus. Verso 3 diz assim: então Josafá teve medo. Quem é que não teria? Quem é que o coração não seria turbado numa situação dessa? Mas a grande questão é como reage ao medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor e diante do pátio novo, e disse... Perceba que o que Josafá faz é convocar o povo para uma oração. E a convocação de Josafá não tem aqui interesses políticos, não. A convocação de Josafá aqui é fruto de um rei que temia verdadeiramente a Deus. E o coração de Josafá, quebrantado por causa da situação em que passava, Josafá diz: vamos nos prostrar diante daquele que pode lançar luz para nós no meio dessa adversidade. Irmãos, quando não sabemos o que fazer, o que nós devemos fazer é isso aqui: nos reunimos em oração diante do Senhor. Quando eu e você não sabemos qual caminho tomar, a porta da oração tem que ser a primeira delas a utilizar. A porta de falar com Deus deve ser constantemente acessada. E como que Josafá faz essa busca pelo Senhor? E aí você começa a ver a partir do verso 6 até o verso de número 12, esta bela oração de Josafá. Essa oração de Josafá se assemelha muito com a oração de Salomão, se assemelha muito com a oração de Davi, e deve se assemelhar com as nossas, daqueles que temem o Senhor. Como então que a gente busca Deus? Lembrando quem Deus é. Olha que Josafá vai declarar algumas coisas sobre quem Deus é no verso 6. E a primeira coisa que Josafá declara é que Deus é o Deus da aliança. Olha o verso 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais. Deus de nossos pais. Josafá está apelando aqui para aquilo que é chamado da aliança do Senhor. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Josafá não era um indivíduo inédito na história. Aquele povo não era um povo inédito na história, não. Aquele povo era fruto de uma aliança de Deus. E o Deus que visitou esse povo na história era o Deus a quem Josafá orava. Irmão, saiba que eu e você vivemos num período da história, mas o povo de Deus está presente ao longo de vários anos na história. E Deus está trabalhando nessa história durante todo o tempo, agora é conosco. Mas Ele já trabalhou no passado. Ele tem uma aliança firmada. E o que eu e você precisamos buscar a Deus é confiados na aliança de Deus. Não apenas a aliança que Deus fez a Abraão, mas a aliança que Deus fez ao descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Aliança feita esta ainda nos tempos eternos. Aliança feita antes de que houvesse mundo. Uma aliança de Deus ser o nosso Deus e nós sermos povo dele. Dele ser o nosso pastor e nós sermos ovelhas do pastoreio dele. Irmãos, eu e você somos alvo de uma aliança extraordinária de Deus, de um pacto trinitário de Deus, manifestada na história através da aliança feita a Abraão, renovada através da aliança feita a Davi. E Josafá é fruto desta aliança e ele se volta para o Deus dos pais dele. Saiba que eu e você temos a quem buscar
quando nós não sabemos o que fazer, a um Deus de aliança. Mas não apenas a um Deus de aliança, um Deus que é verdadeiro. O verso 6 continua: Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Josafá diz: acaso o Senhor não está nos céus? O Senhor não é o Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todas as falsas divindades, o Deus que está no lugar de controle absoluto. Josafá está clamando, lembrando quem Deus é: Deus da aliança, Deus verdadeiro, Deus soberano. Olha lá o verso 6. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Irmãos, que riqueza teológica de oração de Josafá. E quantas vezes a nossa oração é pobre de teologia. Quando eu e você não sabemos o que fazer, nós nos desesperamos e não oramos de forma correta a Deus. Josafá em nenhum momento está dizendo: Deus, o Senhor está fora dessa história toda. Não, ele está dizendo: o Senhor é soberano sobre todos os reinos. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é soberano sobre o reino de Moabe, sobre o reino de Amon, sobre o reino dos Meunitas. O Senhor é soberano sobre o reino desses que se levantam contra nós. Percebe como é que é importante você, quando não sabe o que fazer, buscar a Deus. Mas não é buscar a Deus de qualquer jeito. É buscar a Deus lembrando quem Ele é. É isso que consola o coração. É isso que trata com o medo. É isso que trata com a nossa ansiedade. É isso que trata com o desespero de não saber o que fazer. É saber que quem Deus é. Nós não sabemos o que devemos fazer, mas sabemos quem é Deus. E este Deus é o Deus poderoso. Olha o versículo de número 6 ainda. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Você tem convicção disso? Mas olha mais, esse é um Deus justo. Olha o versículo de número 10. Acaso, pois, é a mesma oração de Josafá. Acaso, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Josafá está dizendo: Deus, o Senhor é justo. Esse povo que agora se levanta contra nós, é um povo que no passado, quando Deus tirou Israel do Egito, e Israel tinha que peregrinar até chegar em Canaã, Israel passou pela terra de Moabe, passou por essas regiões, pela terra de Amon, e Deus disse para Israel: não invada esta terra, não lute contra eles. E agora, sabe o que eles dão? Paga. Eles se levantam contra Judá. E eles estão a 40 quilômetros de entrar em Jerusalém e saquear tudo. E Josafá está dizendo: nós não sabemos o que fazer, Deus. Mas nós estamos aqui orando ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é o Deus poderoso. E o Senhor é um Deus justo. Mas Josafá caminha na sua oração. Não apenas lembrando quem Deus é, mas lembrando o que Deus já fez. Versículo de número 7, Josafá revisita o agir de Deus na história. Olha o verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus, acaso o Senhor já no passado já não nos livrou? Acaso no passado o Senhor já não nos deu vitória? Quando eu e você somos conclamados a buscarmos a Deus, nós precisamos ter a nossa mente viva. Viva nos feitos de Deus da história. Lembrar daquilo que Deus já fez, faz com que a nossa fé seja encorajada. É assim que é a oração do crente.
Você tem um histórico do agir de Deus na sua vida. Quantas vezes Deus visitou você quando você não sabia o que fazer? Não é inédito uma cena de você não saber o que fazer. Deus já esteve com você lá. O problema é que muitas vezes você esquece disso. Sabe de um personagem bíblico que mantinha sempre elementos que pudessem lembrar ele de que Deus é o Deus que dava vitórias? É o grande rei Davi. Davi, certa feita, esteve diante de um gigante chamado Golias, um homem forte, e de fato não dava para lutar contra aquele Golias humanamente falando. Davi pequeno, pastor de ovelha, Golias grande, soldado desde a mocidade. E essa cena descrita causou tanto medo em Saul e no soldado de Israel, que 40 dias Golias desafiava e ninguém lutava. Mas por quê? Porque Saul e o exército de Israel não lembrou do que Deus tinha feito na história. Eles não lembraram de como Deus abriu o mar vermelho, não lembraram de como Deus destruiu as forças do Egito. Davi tinha vivo na mente as vitórias de Deus. E quando Davi se prontifica a lutar com Golias, uma das frases lindas, quando ele está conversando com Saul, e Saul diz: contra Golias você não pode lutar. Sabe a resposta de Davi? A resposta de Davi é um sonoro dizendo: Deus me deu vitórias contra urso e leão, quando eu pastoreava. Ele está dizendo: ei, Deus já me deu vitórias no passado, Ele também me dará vitórias no presente. Quem é este circunciso para confrontar o Deus de Israel? E é nessa confiança de um Deus que cuidou do passado, que Davi vai para a peleja e derruba o Golias na frente dele. E esta confiança que Josafá traz novamente, para que ele pudesse enfrentar as adversidades do tempo presente. É disso que eu e você precisamos. Saber quem é o nosso Deus. Saber o que o nosso Deus já fez na história. Depois que Davi derruba Golias, sabe o que Davi faz? Davi pega a espada de Golias, aí guarda, para que ele pudesse lembrar nos outros dias difíceis daquilo que Deus fez no passado. É isso que eu e você precisamos fazer com as vitórias que Deus nos dá. Ter um espaço guardado na nossa mente, no nosso coração, para que quando nós nos deparamos com momentos difíceis, nós lembremos daquilo que Deus já fez no passado. E dizemos: Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Porque eu sei quem o Senhor é, e eu sei o que o Senhor já fez. Uma das coisas lindas que eu tenho tido prazer é de estudar a história da igreja. A história do povo de Deus. Irmãos, nós temos cenas belas. Nós temos cenas preciosas nesses 2000 anos do cristianismo, momentos em que parecia que o cristianismo estava acuado, parecia que as forças dos imperadores estavam destruindo o cristianismo. Na verdade, ele estava crescendo mais forte. Essa é a história de um Deus que cuida de nós. Vale a pena olhar como Deus cuidou do povo de Deus nos períodos das grandes guerras mundiais. Vale a pena olhar como Deus cuidou do povo de Deus nos períodos das pandemias que já tiveram sobre o mundo. Deus é o Deus que é o Deus da aliança com o seu povo. É disso que Josafá está fazendo. Mas não apenas lembrando daquilo que Deus é, não apenas lembrando daquilo que Deus fez, mas lembrando daquilo que Deus prometeu que fará. Olha o versículo de número 8 e 9. Habitaram nela é na terra que Deus deu. Edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que Josafá está fazendo é lembrando de uma oração que foi feita quando foi consagrado o templo em Jerusalém. Salomão, ao consagrar o templo a Jerusalém, Salomão ora a Deus, dedica o templo a Deus, e Deus também fala com Salomão.
E Deus diz para Salomão que se o povo de Deus desobedecesse, Deus iria trazer disciplina, Deus iria trazer espada, Deus iria trazer punição. Mas se o povo se quebrantasse diante do templo do Senhor, Deus os visitaria, Deus os protegeria, Deus o ouviria. E é isso que Josafá está fazendo. Por que Josafá reuniu o povo para orar? Porque Josafá sabia da promessa de Deus. E a minha pergunta é: você tem alimentado o seu coração das promessas de Deus? Ou só de notícias ruins? Só de notícias tristes? Será que o que tem feito com que você fique um tanto quanto que abatido não é a realidade das coisas, mas é aquilo que você mais alimenta a sua alma? E você tem alimentado talvez muito mais das notícias do que das promessas do Senhor. Muito mais das notícias do que dos feitos do Senhor. E as notícias trazem para nós desalento, tristeza, porque há crise de saúde, crise política, crise econômica, e você diz: nós não sabemos o que fazer. Mas as promessas dizem para nós: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As promessas dizem para nós: Deus continua no trono reinando. As promessas dizem para nós: Deus faz justiça, Deus pune o injusto e Deus abençoa o justo. As promessas dizem para nós: no final Deus enxuga todas as lágrimas. É isso que deve nortear o nosso coração. Que eu e você possamos reconhecer quem Deus é, reconhecer o que Deus fez, reconhecer as promessas daquilo que Deus fará. Mas nós também precisamos reconhecer a nossa total incapacidade nas nossas orações. Olha o versículo de número 12. A oração de Josafá termina com essa declaração da incapacidade humana. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, Josafá diz que não tem força para resistir. Josafá diz que não tem capacidade para saber o que fazer. Josafá diz aqui que não tem um plano para executar. Não porque ele não tenha um plano, é porque ele não tem capacidade de ter um plano. Josafá está reconhecendo a sua total incapacidade. Porque sabe que quando nós não sabemos o que fazer, muitas vezes nós ainda emitimos para os outros que estão ao nosso derredor que nós temos o controle das coisas. Às vezes nós passamos uma imagem de pessoas que sabemos exatamente o que fazer. Não, queridos, há momentos que o que nós temos que reconhecer é a nossa incapacidade. A incapacidade do nosso intelecto, a incapacidade da nossa ciência, a incapacidade da nossa estrutura política, a incapacidade da nossa estrutura econômica, a incapacidade dos nossos planejamentos, a incapacidade da nossa força do nosso braço. O que nós precisamos fazer é reconhecer que só tem um lugar que os nossos olhos podem ser colocados, e este lugar é no Senhor. Irmãos, você está vendo aqui um rei, reunido um povo, e um exército se aproximando, e o povo naturalmente confiaria no rei deles, no governante deles. O rei diz: eu não sei o que fazer, mas eu sei onde nós podemos olhar. Podemos olhar para o Senhor. A minha pergunta é: você que é chefe de um lar, quantas vezes você reconhece a sua incapacidade de governar a sua casa? Ou será que você é daquela pessoa que quer passar a imagem que você é capaz? Não, queridos, você não é capaz. Você é capaz de fazer o que Josafá fez, conduzir o olhar para aquele que tem todo o poder, que é Deus. Eu e você somos chamados não para sermos o salvador da nossa família. Nós somos chamados para apresentar o Salvador à nossa família. Eu e você somos chamados não para ser o salvador
dos nossos parentes, mas para apresentar o Salvador aos nossos parentes. Não para sermos o Salvador no nosso emprego, na nossa empresa, mas para apresentar o Salvador à nossa empresa. Eu e você não podemos salvar o nosso país. E há aqui uma confusão muito grande, porque muita gente entra no engajamento social achando que os feitos dele vai redimir o mundo. Por mais que eu e você devemos ser engajados socialmente, nós devemos apontar para aquele que vai resolver o problema. Nenhuma instituição humana é capaz de resolver o problema. Nenhum sistema político é capaz de resolver um problema. A história mostra isso. Governantes vêm, governantes vão, e a situação do homem continua sendo aquela descrita no Salmo. Príncipes vêm e vão, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem. E a minha pergunta é, você já reconheceu a sua incapacidade? Talvez o que Deus quer levar você é perceber que só nele você pode depositar a sua confiança. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. A primeira, então, é busque a Deus. Você não sabe o que fazer? Busque a Deus. A segunda lição, obedeça a Deus. Há uma diferença entre buscar a Deus e obedecer a Deus. Muitas pessoas até se quebrantam diante de Deus, mas muitas não querem obedecer a Deus. Muitas pessoas, quando veem a sua família desestruturando, quando veem o seu casamento se quebrando, quando veem os seus filhos se rebelando, eles se dobram em joelhos diante do Senhor, mas eles não obedecem às ordens do Senhor. Eles querem um casamento restaurado, mas não querem ser um marido que ame a esposa como Cristo amou. Eles querem um casamento restaurado, mas não querem ser uma esposa que se submeta como Cristo diz que a igreja deve submeter a Ele. Eles querem filhos que temam o Senhor, mas eles não querem gastar tempo ensinando a Bíblia aos filhos. Eles querem filhos que honrem a Deus, mas eles não querem gastar tempo orando pelos filhos. Irmãos, se não houver obediência, a sua busca ao Senhor não resolverá. E olha como que isso se dá na história de Josafá. Olha aí comigo a partir do versículo de número 14. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Era uma assembleia solene. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha o que o Espírito veio sobre esse homem e levou este homem a dizer: dai ouvidos todo Israel, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ele está dizendo, preste atenção povo, preste atenção rei, olha o que eu digo a vocês. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A primeira coisa que você encontra nesta ordem de Deus é uma ordem dizendo, não temeis. Porque o verso de número 3 diz, Josafá teve medo. A primeira coisa que eu e você sentimos quando nós não sabemos o que fazer é temer. E a ordem de Deus é dizer, não continue a temer. Não tenha medo. Deus está ordenando a Josafá a não ficar assustado com aquilo que se passa diante deles. Há um texto bíblico que diz que os filhos de Deus não se atemorizará de más notícias. Ele não se desespera quando a notícia não é boa. Não é que ele não se entristece, óbvio que se entristece. Mas ele não precisa temer, afinal de contas ele clamou a Deus. E Deus está dizendo para Josafá, não tema, a peleja não é de vocês, a peleja é minha. Irmãos, saber que quem luta a nossa batalha faz toda a diferença. E a minha pergunta é, você tem crido nisso? Olha o versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém,
Olha o que você vai ler agora. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Percebe, Josafá entendeu aquilo. O rei amedrontado não está mais amedrontado. O rei desesperado agora está acalmando o povo, dizendo: credes no Senhor. Vocês ouviram o que Deus disse. Vocês ouviram que Deus pelejará por nós. Então credes no Senhor. E credes nos seus profetas, porque vocês irão prosperar. Os profetas naquele momento estavam sendo levantados pelo próprio Deus. Você viu isso acontecendo nessa mesma história, quando um se levanta e dá uma palavra de Deus. Irmãos, hoje os profetas cessaram, os profetas como eram no Antigo Testamento, porque a profecia bíblica já está escriturada. Toda a profecia está aqui para nós no livro dele. O que nós temos é mensagens como esta que aquece o nosso coração. Os profetas hoje são aqueles que manuseiam a palavra de Deus. Esses são os profetas do Senhor, a boca do Senhor aos homens. E você pode ser um profeta do Senhor quando você prega a palavra do Senhor às pessoas. E o que eu e você precisamos então é crer no Senhor. Creia nos escritos do Senhor. Creia na voz de Deus. E você vai prosperar. Você vai encontrar paz. Esse Jesus que disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É Jesus que disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Obedeça a Deus. Você precisa primeiro tratar com o coração. Você primeiro precisa tratar com o seu emocional, quando você não sabe o que fazer. Você primeiro precisa lidar com as angústias da sua alma, com as incertezas do dia do amanhã. Não temas. É a primeira coisa que Jesus ordena. Mas a segunda coisa que Jesus ordena, olha o versículo 17. Neste encontro, nesta batalha, não tereis de pelejar. Gente, é uma guerra que está diante deles. E a ordem de Jesus para Josafá é: vocês não terão de pelejar. Neste encontro vocês não vão pegar armas e vão lutar, vocês não vão sair em batalha. Não, neste não. Não é errado lutar. Em outros momentos Deus mandou Israel lutar, mas neste Deus diz para Israel: neste vocês não precisarão lutar. Irmãos, aqui você encontra que as ordens de Deus às vezes parecem paradoxal com a nossa realidade. Porque se vem um exército contra Judá, talvez você esperasse que Deus dissesse assim: aí, ligue para alguém, faça contato com outro povo, aumente o número de exército, fortaleça em número maior para você ir à guerra. Mas Deus não disse isso. Deus disse: não peleje. Não peleje. Não entre em batalha. Neste encontro vocês não irão precisar. Sabe o que vocês precisam? É tomar posição. O verso diz isso. Verso 17. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus está dizendo: amanhã pega a tropa e sai ao encontro. Vai em direção de onde estão vindo os exércitos e tome posição. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. A minha pergunta é: esta é uma ordem fácil de ser obedecida? Se você acha que é fácil, é porque você ainda não sondou realmente o seu coração. Não é fácil, irmãos. Você ficar em posição próximo de um combate, sem planejar o próximo ataque, sem ter na mente o que eu vou fazer, o que eu vou articular. Mas esta é a ordem de Deus para Josafá e para os seus exércitos. É apenas crer que o livramento vai brotar. Vede com os olhos. Eu e você precisamos obedecer a Deus, por mais estranha que sejam as ordens de Deus. E as ordens de Deus não é sempre a mesma em todo momento. Às vezes Deus nos ordena algumas coisas aqui, outras vezes nos ordena outras coisas. E eu e você precisamos ler a palavra e entender o que Deus está ordenando para nós naquela área da nossa vida. Deus tem ordenanças para o casamento. Deus tem ordenanças para a nossa área profissional. Deus tem ordenanças para a nossa vida na igreja.
Deus ordena sobre nós. Muitas vezes parece conflitante com a nossa realidade. Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas na nossa mão. Nós queremos ir para a peleja e lutarmos com a nossa força. Mas Josafá nos ensina aqui a buscar a Deus e obedecer a Deus. Certa feita, você encontra Naamã indo lá em Israel em busca de cura. E ele vai encontrar com Eliseu. E Eliseu manda um servo apenas dizer para Naamã, e Naamã é um homem leproso. E Deus diz para Eliseu, Deus diz através de Eliseu, que Naamã deveria ser lavado no rio Jordão 7 vezes. E Naamã ficou irado com aquela ordem. Naamã disse: eu achei que eu ia chegar aqui, o homem de Deus ia vir ao meu encontro, estender a mão, fazer as suas súplicas. Mas ele manda eu me lavar. Será que não tem rios melhores na minha terra? Parecia uma ordem estranha. Mas é apenas obedeça. E Naamã vai e faz isso, lava 7 vezes e sai curado. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles tinham atrás dele Faraó, diante dele o mar, pedras ao derredor, parecia impossível. E Deus diz para Israel: marchem. Como marchar se tem inimigos atrás, mar na frente e pedras ao derredor? Parece impossível, mas a ordem de Deus era: marchem. E o mar se abre, e o povo passa. O impossível acontece. E a minha fala para você: você tem obedecido a Deus? Quando você não sabe o que fazer, você precisa fazer algumas coisas: buscar a Deus em oração e obedecer a Deus. Mas há uma terceira lição. E a terceira lição é: louve a Deus. Quando você não sabe o que fazer, busca a Deus, obedeça a Deus e louve a Deus. Olha comigo o versículo de número 18. Eles louvaram a Deus antes da vitória. Olha o verso 18. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmãos, ainda não tinha tido a batalha. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os meunitas ainda estavam acampados próximo deles. Os exércitos ainda subiam contra eles. Mas o povo já estava em adoração a Deus. E a minha pergunta é: você adora a Deus só depois que as tempestades passam? Você só adora a Deus por causa dos benefícios que Ele te dá? Ou você adora a Deus antes dos próprios benefícios se concretizarem diante dos teus olhos? Nós somos chamados a adorar a Deus no hoje, no nosso tempo, na nossa história, no nosso momento. Mesmo quando a situação ainda é adversa. Eles louvam a Deus antes da vitória. Eles louvam a Deus durante o combate. Olha o versículo 21. Versículo 20. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Eles estão caminhando em direção àquele combate, onde eles não deveriam lutar, onde eles deveriam chegar lá, tomar posição e ver o que Deus faria. Olha o que Josafá diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei-lhe graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Percebe o que está acontecendo? À frente do exército foram cantores. Quem vai para uma batalha contando com cantores? À frente do exército estavam pessoas que estavam conduzindo o exército à adoração. E o que eles cantavam? Olha o conteúdo do cântico deles. Finalzinho do verso 21. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Irmãos, esse exército indo para a batalha e o povo cantando: a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Talvez esse precisa ser o refrão de quando você não sabe o que fazer. É dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um exército armado na frente, e os cantores na frente do exército de Deus, sem espada para guerrear, sem forças para lutar, mas entoando louvores ao Senhor. Sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, louve a Deus quando você não sabe o que fazer. Antes da batalha, durante a batalha, eles ficaram à frente do exército com este conteúdo. E eles louvaram a Deus após a vitória. Olha o versículo de número 26. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênçãos, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênçãos até o dia de hoje. Olha o versículo 22, versículo de número 28. Vieram para Jerusalém com alaúde, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Irmãos, esta batalha foi uma batalha vencida na confiança e no louvor ao Senhor. Eles louvaram antes da batalha, eles louvaram durante a batalha e eles louvaram após a vitória. Eu conheço crentes que, infelizmente, buscam a Deus no momento de aflição. Às vezes até obedecem a Deus nos momentos de aflição. Às vezes até adoram a Deus nos momentos de aflição. Mas depois que a vitória vem, depois que a lágrima é secada, depois que o emprego surge para ele, depois que a doença é curada, eles esquecem de louvar a Deus. Eles esquecem de ir à reunião dos santos para adorar a Deus. Eles esquecem de congregar em adoração a Deus. Josafá e o povo aqui nos ensina a louvar a Deus durante toda a jornada. E talvez você esteja me ouvindo e perguntando: e como foi a batalha? Eu vi o exército caminhando na frente dos exércitos cantores, do outro lado os exércitos, multidão lutando contra uma minoria, eles armados e aqui cantando louvores ao Senhor. Como que isso terminou? Olha o versículo de número 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Quando Josafá e o seu exército chegou num lugar alto, onde eles poderiam contemplar aquele exército, eles olharam, e já não tinha mais nenhum dos adversários deles vivos. O que aconteceu? Verso de número 22 e verso 23 dizem que aqueles soldados começaram a lutar entre eles. Os inimigos que estavam unidos para destruir Judá começaram a guerrear entre si. Deus colocou emboscada entre eles, e eles se autodestruíram. E o povo de Deus apenas fez aquilo que Deus disse: tomai posição e vede o livramento. Irmãos, uma multidão tombou diante de um rei e de um exército pequeno, que não sabia o que fazer. Mas o que Josafá e o seu exército fizeram? Verso 12 diz: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Deus. E os olhos postos em Deus fez com que eles contemplassem a vitória deles diante deles. Eu e você precisamos disso, queridos. Eu e você precisamos perceber que só de Deus pode vir solução
para as nossas vidas. Quando você olha para essa história de Josafá, capítulo 20 começa com os inimigos se reunindo para atacar o povo de Deus. O verso 24 termina com os exércitos destruídos. Deus reverte o quadro mais difícil aos olhos humanos. Essa história começa com os reis atacando Josafá. E olha como é que termina o verso de número 30. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Começa com inimigos e termina com paz. Começa com aflição e termina com paz. Começa com inimigos se levantando contra eles e termina com Josafá adorando a Deus. Por que isso? Porque no meio da história os olhos foram colocados em Deus. Irmãos, este lugar começa como o vale de aflição, o vale de batalha. E como termina? O verso 26 diz que eles deram um nome para aquele vale. Olha lá o verso 26. Chamaram aquele lugar de vale de bênção, até o dia de hoje, até o dia em que foi escrito o livro das crônicas. O nome do lugar da tragédia se tornou um nome de vitória. Olha o verso 28. Vieram para Jerusalém com alaúde, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Verso 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O que veio foi vitória, o que veio foi glória de Deus, e Deus passou a ser exaltado e adorado. O nome de Deus passou a ser glorificado nos outros povos. Por que isso? No momento de tragédia, o povo de Deus buscou o Senhor, o povo de Deus obedeceu a Deus, o povo de Deus louvou o Senhor, Deus foi glorificado, a tragédia se tornou vale de bênção, a aflição se tornou paz, luta se tornou em vitórias, tragédia se tornou em momento de grande vitória do povo de Deus. Irmãos, os primeiros que leram essa história foram um povo de Deus que estava voltando do exílio. Josafá tinha vivido, tinha morrido, outras coisas aconteceram com o povo de Deus. O povo de Deus tinha sido levado anos depois dispersos para a Babilônia. Depois Deus os trouxeram de volta e foi recontadas as histórias, escritas. E essa história de Josafá foi escrita para um povo que estava vivendo na aflição. Um povo que estava precisando reconstruir a sua nação, reconstruir a sua história. Um povo que estava dominado, um povo que não sabia muito o que fazer. E o escritor conta para eles a história de Josafá, para encorajar eles. Mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos relendo essa história, também num momento que a gente não sabe muito o que fazer, mas nós sabemos sim o que fazer. Buscar a Deus, obedecer a Deus e louvar o Senhor. Josafá fez isso diante daquele templo. Nós fazemos isso diante daquele que é o templo maior de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus destruiu todos os templos humanos porque Ele é o verdadeiro templo de Deus. O templo era o símbolo da presença de Deus. Jesus é aquele que tabernaculou conosco. Jesus é o templo real de Jesus. Ele que diz tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome será realizado. Ele que deu promessas para que encoraje o nosso coração. E Ele que nos conduz em adoração a Deus. Que eu e você possamos fazer isso, nos colocar diante de Jesus Cristo e dizer: Jesus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor já fez, eu sei o que o Senhor promete que fará. Eu obedeço a Ti, e eu louvo a Ti, e o nosso vale de aflição se transformará em vale de bênção.